Qual o motivo da consulta? A rotina, né, doutor? Sabe como é que é? Uma vez por ano é bom dar uma checada, né? Claro, alguma queixa, alguma coisa? Olha, de vez em quando uma dorzinha de cabeça, mas só quando toma cerveja vagabunda também. Isso é fígado. Oi? Fígado. Você acha? Não acho não, eu tenho certeza. Mas eu vou te receitar aqui um remedinho para cirrose da Felkman, que é tira e queda. Mas doutor, você... Já sei, você tá preocupado de ficar com aquela dorzinha de estômago, né? Fica tranquilo que junto eu já coloco aqui um omeprazol da Felkman, que é ótimo para evitar aquela canseirinha de final de tarde. Já te passo também um anti-inflamatório da Felkman, que é inesquecível, você não vai dormir de jeito nenhum. Nem de noite? Não, muito menos à noite, né? Mas nada que um diazepam 50 da Felkman não resolva. Só que toma deitado, tá bom? Porque ele é muito forte, pode causar algum acidente, enfim. Mas, doutor... Vai dar uma certa depressão de manhã? Vai. Mas para isso inventaram o Ansiolitium Plus da Felkman, que vai te dar uma outra dimensão da vida. Aliás, rapaz, a festa de lançamento desse antidepressivo, que maravilha. Teve show daquela Anitta, maravilhosa, por sinal não conhecia pessoalmente. Teve da Ivete Sangalo também, era 4 horas da manhã. O plantão inteiro lá, bebaço, arerê. Doutor, meu fígado. Não, fica tranquilo que esse remédio causa tanto esquecimento que você não vai nem lembrar que tem fígado. Por isso eu não quero que você esqueça toda manhã tomar um Alzheimer Tralina da Felkman, que é Peraí, só um minutinho. Ai, minha mulher tem que atender, desculpa, só um minutinho. Fala, meu amor, fala logo que eu tô com o paciente aqui. Como é que é? Cancelar o cruzeiro pra Cancún? Você tá louca? Como assim, mulher? Você sabe que é all inclusive? Vai ter show do Magal, aquele campeonatinho de biribol que a gente sempre faz com a... Mas foda-se que a mulher do Rodriguinho vai pra Grécia. O Rodriguinho, eu tô rindo? Eu tô cagando. Desculpa, Grécia é brega. Ficar andando de lá pra cá, vendo aquele mausoléu de coisa antiga. Vou pro museu aqui do lado. Não, eu não vou cancelar. Alô, Roberta? Roberta. Tá que me pare. Desculpa. A mulherada é fogo, né? Eu sei, eu tenho 2 em casa. É, por isso que você bebe, né? Não, aliás, ô doutor... Dona Laura, opa, minha querida, faz um favor pra mim. Liga pro Paulo da Felkman, agradece obviamente a cortesia do cruzeiro e vê se dá pra trocar o destino pra Grécia. Quem que tá fazendo Grécia? Ah, o Zenote da WTS. A linha dele é o que? É químio, não é isso? Tá, pode deixar. Você liga pra ele então? Obrigado. Ah, esse Zenote é um saco, além de tudo tem bafo. Bom, pro tumor... Eu vou te passar essa receita aqui de uma linha de químio da WTS revolucionária. Doutor, peraí, que isso? Tumor? Meu amigo, com essa quantidade de remédio que você vai tomar, questão de tempo, né? Como assim cancelar o cruzeiro pra Cancún? Você tá louca? Mas você esqueceu que eu também esqueci o texto? Arerê! Não, doutor, e o meu fígado? Não, fica tranquilo que com esse remédio... Que foi? O plantão inteiro. Arerê! É muito bom pegar daí, né? Plantão inteiro. Bem, então, pessoal, vocês acabaram de ver um vídeo, uma sátira, né, da nossa classe médica. E apesar de ser engraçado, a gente tem que pensar que se existe a sátira é porque alguém deu motivo, né, para existir, e alguns médicos, vários médicos, né, e médicas, deram motivo para isso. Então a gente tem que refletir muito bem, e por isso que vou falar um pouco da consulta médica. Não especificamente da anamnese e do exame físico, que vocês já sabem muito bem, já tiveram isso, mas alguns detalhes, algumas dicas, né, para poder ajudar a gente nesse momento. Lembrar que a boa comunicação ela é a chave, né, do processo. Se não houver uma boa comunicação, o paciente não entende muito bem o que você fala, você não consegue captar tudo que o paciente, né, tudo que você precisaria, e a consulta não se torna efetiva, né, simples assim. E por que essa questão da comunicação? Porque é durante a anamnese, a entrevista, que você já pode conseguir as maiores informações, né? E cerca de 80% dos casos, você já terminou a anamnese, você já tem na sua mente um diagnóstico provável, certo? Daí, que é o que a gente viu na aula sobre diagnóstico, que a gente vai ver, aliás, na aula sobre diagnóstico semana que vem, né?
Então, assim, coisas básicas que todo mundo sabe, mas para vocês não esquecerem, né, agora que vocês estão ao vivo e a cores, né, na unidade básica, atendendo efetivamente. Então, na hora que for chamar, se apresentar, ó, eu sou fulano de tal, né? Usar o nome, chamar o paciente pelo nome, né, correto, às vezes até com sobrenome, né? Esperar ele na porta do consultório. Durante esse trajeto, né, olhar para ele, não ficar olhando pro celular, enfim, né? Estabelecer então um contato visual e dar um aperto de mão, que aqui tá sem o tio, mas tudo bem. Dá um aperto de mão, né? Que é muito importante também. O paciente já entra mais aliviado, mais à vontade. Bem, a consulta é um ambiente sigiloso. Então, o paciente tem que se sentir confortável e tem que ter uma privacidade. Então, nada de atender com porta aberta, né? Observar sempre o comportamento não verbal do paciente, usar o silêncio. Em que momento que seria bom esse silêncio? Em situações mais delicadas, né? Em que o paciente começa a chorar ou que demonstra algum tipo de emoção forte. Então, fazer um silêncio para respeitar o momento dele, né? Para ele se recompor e para ele continuar falando, né? Não interromper, né? Significa que você quer que ele espontaneamente se comunique. E por que essa espontaneidade é importante? Porque é nela que o paciente fornece também as informações mais relevantes. São os primeiros 2 minutos de ouro, né, da consulta. Geralmente, se você deixa o paciente livre para falar, ele já vai dizer praticamente tudo o que a gente precisa naqueles 2 minutos, né? Bem, quais são as estratégias que a gente usa na consulta? As perguntas, óbvio. Então, sempre começar da maneira mais aberta, né? Qual o motivo, né? Só estar aqui, o que posso te ajudar, né? Evitar perguntas muito diretas, né? Em que a resposta seja simplesmente sim ou não, né? Então, sua dor é tipo queimação? Não. Sua dor é tipo cólica? Sim, né? Não. Qual é o correto, né? O ideal. Como é a sua dor? E o paciente, olha, então, é assim, assado. E também evitar perguntas que você já dá as alternativas, porque isso é uma forma de induzir o paciente, né? Então você fala, você sente a dor antes, durante ou depois da refeição? Aí ele vai pensar e vai escolher uma dessas 3, e às vezes não é nenhuma delas, né? Ou às vezes ele escolhe a última que ele ouviu. Então, o que a gente deve fazer? Olha, quando que acontece essa dor? Ela tá relacionada com o quê? Com alimento. Em que momento, né? O paciente fala, claro que se ele não entende, né? Às vezes o paciente é muito simples, não entende o que você perguntou, aí sim você pode dar uma leve direcionada, tá? Bem, então a facilitação, o nome já diz, é quando a gente facilita que o paciente converse, fale, se abra, né? E então é mostrar uma atitude interessada. De que forma? Uma expressão facial, uma postura, evitar fazer aquela postura assim de distância, de ficar reclinado para trás na cadeira, né? Ou às vezes com expressões, conforme ele vai falando, você fala, entendo, não prossiga. Eu não falo muito prossiga, mas enfim, não, eu tô ouvindo, pode continuar, né? E às vezes repetir a última frase do paciente, para como se fosse para ele retomar a ideia, né, que ele estava tendo. Então, então o senhor disse que tinha febre? Aí ele, sim, eu medi, não medi, enfim. Uma outra estratégia é a confrontação. Então, como que é? Então, quando o paciente ele tá com alguma dificuldade, né, de dizer alguma informação, quando é algum momento assim que você percebe, isso vai muito da intuição. Você percebe que é um assunto delicado, algo assim, você pode sinalizar isso para ele. Então, você pode falar, olha, você parece tenso. Olha, eu percebi que você falou pouco sobre isso, né? E sempre assim, usar uma afirmação de que você é de confrontação mesmo, né? E não fazer uma pergunta, você parece tenso, você tá tenso?
Aí o paciente, né, com vergonha ali, meio intimidado, fala, não, tá tudo bem, né? Uma outra questão é um direcionamento, não aquele direcionamento de perguntas fechadas, né? Mas um direcionamento para o paciente continuar falando, por exemplo, sobre alguma coisa que você quer saber, alguma informação que ele não falou muito bem e você quer que ele fale mais. Então, ó, não, mas me fale mais sobre tal situação, né? Me fala, mas como foi isso? Me fala com mais detalhes, né? Como foi essa febre, certo? Então, isso é uma forma de direcionar, também ajuda na comunicação. O que assim tem que ser evitado, né? Mesmo. A gente demonstrar nervosismo, tensão, frieza, né? Então a gente tem que lembrar da empatia. Não é ficar assim, ai, coitadinho, né, de você, mas também não ficar com aquela cara de que não tá nem aí, né? É evitar ficar falando termos médicos, que muitas vezes o paciente não tem um estudo suficiente, né, para isso, e não vai entender. Evitar interromper o paciente, isso é muito ruim, tá? Principalmente quando o paciente está no meio de uma informação, de uma linha de pensamento, e você corta ele. Não, mas vem cá, eu quero saber da dor, né? Tipo, não tô interessado no que você tava falando antes. Isso é muito ruim. A questão do ficar anotando é assim, anotar, mas não muito, né? Fazer pequenas notas é bom para você lembrar, obviamente. E para o paciente perceber se, nossa, ele está anotando, então ele está me ouvindo. Só que também anotar demais, sem olhar, né, faz com que você não olhe para o paciente. E aí isso também fica um pouco vazio, assim, dá um gelo ali na hora da consulta. Então, suposições injustificadas, ficar aconselhando muito logo de cara, principalmente aqueles conselhos, você não pode fumar, você tem que fazer exercício físico, né? Enfim, tipo lição de moral, né? Não é bom isso. Demonstrar surpresa ou demonstrar reprovação, principalmente em assuntos mais delicados, né? Então, de sexualidade, gênero, o uso de drogas, né? Ou outras substâncias, enfim. A questão do tomar notas, né? Isso eu já falei. Algumas situações um pouco mais específicas, assim, que a gente vai encontrar na atenção primária. Crianças. Criança é uma situação assim, eu amo ou odeio, né? Ou a pessoa adora atender a criança ou fica completamente tenso. Bem, mas não tem como fugir muito. Então, existem alguns comportamentos que são característicos de cada idade. Então, por exemplo, a criança, né, bebezinho até uns 6, 9 meses, é muito fácil você examinar porque elas cooperam, elas ajudam, assim, no sentido de que elas estão brincando, né? Elas veem aquele momento como algo lúdico. Então, elas vão cooperar com a gente. Agora, a partir daí, de 6 meses, 9 meses, até uns 2, 3 anos, aí é um momento mais difícil, porque é um momento em que elas percebem quem é o estranho, né? Elas começam a ficar nervosas diante das outras pessoas, começam a associar essa questão do jaleco, hospital, consultório, injeção, né? Principalmente se o pai fala que se não obedecer vai dar injeção. É uma beleza isso. Nos ajuda muito, né? Então é a fase que elas menos cooperam. Mas, então o que a gente tem que fazer para acalmar? Ser gentil, falar suavemente, né? Não falar muito alto, ou querer brincar muito, né? Fazer muito movimento brusco, né? Porque ela tá com medo, ela não sabe se vai dar injeção, não vai. Então, e uma outra coisa, ela fazer o exame físico às vezes no colo dos pais, né? Principalmente o início do exame, isso ajuda bastante. Acima de 2 anos, aí elas já começam a melhorar, porque elas começam a entender o que você fala. Então, aí você consegue dizer, olha, a tia vai te examinar agora, vamos ouvir o coração,
Vamos ver se tá batendo, né? Aí você faz aquilo com o pai. Ó, vamos ouvir o coração da mamãe. Olha, né? Aí põe o esteto no acompanhante, enfim. Então, e aí elas já começam a entender melhor, tá? E dos 7 anos, 7, 8 anos para cima, aí você consegue até se dirigir a ela nas perguntas mesmo, né? Perguntar diretamente o que ela tá sentindo, o que aconteceu. E daí depois os pais, eles vão acabar, daí vão confirmar, né? Ou não. Por exemplo, uma outra questão com relação ao exame físico, né? A gente não precisa fazer uma ordem rígida. Então, o ideal seria o quê? Você começar por regiões em que você precisa ouvir bem, né? Ao escutar. Então, começar com coração e pulmão, né? No colo do pai, ausculta coração e ausculta pulmão. Pronto. Aí é o que eu digo, que dali pra frente ela pode até chorar, que daí eu já vou, que eu não vou não vai me dificultar tanto, né? Mas agora fazer uma ausculta com a criança chorando é bem mais difícil. E aí você vai examinando e tenta finalizar com o que ela vai chorar com certeza, né? Então, por exemplo, otoscopia, oroscopia, não tem, por mais boazinha que a criança seja, ela vai chorar. Depois que você colocar o palito na boca, ela vai chorar, né? Então, assim, que seja esse o último momento. Pôs o palito, ela chorou, pronto, já vai pro colo da mãe de novo, tá? E você já fala um tchau, pronto, acabou, tchau e pronto, né? Uma outra questão muito importante é o acompanhante ficar próximo, tá? Então, nada daquela coisa de você pegar a criança e levar pra maca e a mãe ficar sentada lá. Não, tem que ir junto, de preferência. O acompanhante leva a criança pra maca, ele fica do seu lado, né? Que é um lugar que a criança possa ver que ele tá ali, que não vai deixar a gente fazer nada de mal. E ele, por exemplo, se tiver que despir, né, tirar uma fralda, né, abaixar alguma calça, saia, enfim, também que o acompanhante faça isso, é bem mais seguro para a criança. Com relação à parte ginecológica, ainda vai demorar para vocês pegarem, né, mas enfim. Como que a gente deve abordar sucintamente? Quando a gente fala de sexualidade, né, a gente, por exemplo, que é um corrimento e tal, a gente tem que perguntar de forma direta, como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Sem demonstrar preconceito, sem ficar, ai meu Deus, que vergonha de falar. Ou então você tá com algum parceiro, né? Você tem parceiro fixo, está usando preservativo. Explicar cada etapa do exame. Muito importante, sempre tem que ter uma acompanhante feminina, principalmente aí para os homens, né? Os médicos. Garantir que a paciente fique à vontade, explicar cada etapa do exame, né? Mas acho que o principal, ter alguém do sexo feminino ali junto, tá certo? E é isso.